Ok. Bem, já temos o sinal da Rede Alesp. Esta reunião da Comissão de Educação e Cultura, ela é... Eu não vou usar o termo convocação, que eu não precisei nem convocar. Na verdade, nós negociamos, né, secretário, não é? Com a sua assessoria, que prontamente atendeu a data, e a gente trouxe o horário para 1h, que deveria ser às 14h30, né? Exatamente para a gente conformar e dar condições para que essa reunião ocorra da melhor maneira possível, e ocorrerá, né? Então, gostaria de primeiro ver os deputados e deputadas que estão presentes. Presente está deputado Lucas Bove. Presente, professora. Tenente Coimbra justificou sua ausência. Deputada Alessi Brandão está licenciada também. Eu, professora Bebel, nesta presidência. Deputado Mauro Bragato, ele deve estar chegando, mas eu tenho certeza que ele está presente, ele chega. Deputado Tomé Abduche, acertei? Sim, acertou. Obrigado. Deputado Carlos Gianazzi. Presente. Tem de outras comissões, aliás, tem a deputada Paula, da bancada feminista, que né, está na nossa comissão, e também está o deputado Gil Diniz. Presente, professora. Quem mais está? Então somos nós, pronto. E o líder do governo, né? Xerife do consumidor, que eu chamo o nome de urna, hein? Presente, nobre deputada e professora Bebel. Bom, a gente quer, na verdade, o secretário veio para fazer a fala de 1h30. Eu solicitei para ele que fizesse, acho que 40 minutos. 40, Genase, para ser... Por favor, Genase. Não, ele tem direito a 40. Faz o 40, Genase, por favor, para a gente poder... E a gente entendeu o seguinte, os deputados farão a questão, eu vou fazer uma questão de 5 minutos, imediatamente, logo após o secretário. Eu já me inscrevo, presidente. Escrevi antes. Eita, eu não sou tinha, o segundo. eu não tinha Tô inscrito, instalado, presidente. eu não tinha Tem instalado. que intercalar o um esquerda e trabalho. direita, presidente. Depois, Se a senhora permitir, presidente, eu, como seu vice, me proponho a controlar a lista de inscritos aqui, Então, garantindo isso. Esse é o meu tema. heterogeneidade, Vai ter. um da oposição, da situação falando, um de cada Aí, vez. você ganhou Primeira aplauso da minha inscrita, base, ó. professora Bebel. Eita. Próxima Tem eleição, eu vou lá na aplauso da base. POSP pedir voto para a pessoa. Ó, que você é boa pinta, que você chega lá, hein? Bom, vamos lá. Então, que legal. Então, a gente faz isto. A gente entendeu que a mesa, os deputados têm a sua fala. Regimentalmente é de 10 minutos, mas nós estabelecemos que vamos fazer 5, e que 4 entidades, em 3 minutos, fazem questões. Ponto. Para não criar, né, grandes... Né, quem é do meu sindicato, por favor, abra a mão, deixa o primeiro presidente, que é o Fábio, faz a questão para não ficar tão repetida as falas, tá bom? Aí a gente fica organizado. Bom, então, abro essa presente sessão. Ela é de prestação de contas, é verdade, mas trata-se da mais importante política, que é a política educacional aqui no estado de São Paulo, né? Então, depois... Você quer pôr o líder na minha frente? Não, a senhora é a primeira. Não, pode pôr. Por questão de hierarquia. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer que essa reunião tem uma importância para nós, secretário, fundamental, né? Por tudo que o senhor sabe, tem reforma de ensino médio, tem aí a questão das ETECs, da FATECs, enfim, o senhor sabe mais ou menos para onde deve conduzir as questões, né? E tem a estudantada aí que está com muita fome de luta.
e de escola pública de qualidade. Então, com essas palavras, eu passo imediatamente para o secretário Renato Feder, que está aqui conosco pela primeira vez, sem precisar, né, implorar. Foi uma coisa negociada, correta, né, e que a gente está inaugurando, espero, um novo momento na educação do Estado de São Paulo. Uma palavra, o senhor. Pela ordem, presidente. Pois não. Antes de passar a palavra para o secretário, eu gostaria só de cumprimentar a todos, desejar uma boa tarde, parabenizar o auditório cheio aqui, porque falar de educação é falar do futuro do nosso país. Parabenizar a senhora que, apesar de oposição, de forma muito qualificada e muito cuidadosa, trouxe o secretário aqui, a quem também eu parabenizo, porque de pronto aceitou o convite, sem nenhuma convocação, sem nenhuma necessidade de alarde, preparou uma apresentação, vai nos apresentar os dados aqui do primeiro trimestre. Então, desejar uma boa tarde a todos. Espero que tenhamos aqui um debate em altíssimo nível, porque, sem dúvida, a educação paulista não merece menos do que isso. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Agora, com a fala, o deputado líder do governo, xerife do consumidor. Senhora presidente, nobres pares, a todos os presentes aqui, os representantes aqui, cumprimentar o nosso querido secretário e, ao mesmo tempo, agradecer pela deferência, pela sensibilidade de estar hoje aqui nesta tão importante comissão desta casa, desta Assembleia Legislativa, que é a maior da América Latina, onde o secretário vem, neste momento, já fazer a sua prestação de contas e já falar sobre o planejamento estratégico de educação que tem aí para que a cidade, para que o Estado de São Paulo consiga melhorar a cada dia em equipamento e serviços educacionais, que esse é o sentimento do nosso governador Tarcísio de Freitas. Então, secretário Renato Feder, eu agradeço ao secretário, agradeço a toda a sua equipe pela disponibilidade de estar hoje aqui, prestigiando aqui com sua presença e trazendo aqui as novidades, as prestações de contas da sua gestão à frente da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Bom, agora... Bom, também entre nós já acabou de chegar o deputado Mauro Bragato. Satisfação, deputado. Também ele é membro da Comissão de Educação. Então, já imediatamente estou passando a palavra para o secretário Renato Feder. Por favor. Bebel, muito boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado, Lucas. Obrigado, deputados. Eu queria começar, gente, pedindo... A gente acabou de ter uma notícia muito, muito triste, que foi o falecimento do segundo aluno em Cambé, no Paraná. O Luan Augusto da Silva levou um tiro no cérebro e não resistiu. Então, eu queria... muito triste, eu fui secretário lá há 4 anos, né? Então, me dói demais, falei com as pessoas lá. Queria pedir 1 minuto de silêncio em homenagem ao Luan. Obrigado, gente. Se vocês não se importarem, eu gosto de falar de pé, até para não ser tão chato, sabe? E vou tentar ser não monótono. Secretário, está entre nós também a deputada Valéria Bolsonaro. Oi, Valéria. Tudo bem? Tá? Boa tarde. Ao lado do nosso secretário executivo, Vinícius Veiga, né? Neiva. Obrigado. Então, a ideia, gente, é falar um pouquinho desse assunto tão importante, educação. Eu vou tentar... São muitos assuntos, né? Eu vou tentar correr o máximo para a gente poder conversar ao final da fala, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de educação. Quem que está com o passador? Pode passar, por favor. Né? Então, pode passar.
De uma maneira geral, eu não vou passar todos os pontos dos slides, que é muito, tem muito conteúdo, eu queria chamar a atenção de alguns. Tá? Infelizmente, a nossa educação tem muitos problemas. Né? Só que não adianta vir aqui e ficar reclamando. A gente tem que ter soluções. Tá? Mas alguns problemas eu vou falar. Né? Acho que vale a pena. Por exemplo, aprendizagem. Né? Aprendizagem. Que é o quanto o estudante aprende quando ele sai da escola. É muito baixo. Então, a gente tem um resultado, os alunos... o que vocês sabem de português, de língua portuguesa, de matemática, de história, de geografia, de filosofia, sociologia, de química, de física? É muito pouco. Ele sai da escola sabendo pouco. Esse é um problema. Tá? Outro problema. Ele não vai para a escola. Nosso aluno vai pouco para a escola. Então, a gente colocou, em abril, a frequência escolar ela é como se fosse o Ibope da educação. Né? Se o aluno gosta da escola, se ele... óbvio que tem motivos que o aluno não vai, ele precisa trabalhar, ele precisa ajudar em casa, ele precisa... enfim, às vezes ele está impedido de ir para a escola, mas muitas vezes ele não está impedido de ir para a escola. Ele pode ir ou não ir para a escola. E os nossos alunos, o que a gente constatou? A gente tem isso escola a escola, turma a turma, sala a sala, aluno a aluno, diretoria a diretoria, e os nossos alunos estão indo muito pouco à escola. E eu converso com os alunos, visitei dezenas e dezenas de escolas, e eu pergunto, por que vocês não vêm? Por que vocês não vêm? E alguns respondem, eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar em casa, e aí eu falto. Mas a maioria responde, pô, sabe como é? Fiquei muito cansado, fui 4 dias, sexta-feira. Essa é a resposta deles, a real. E eu trago para vocês um número triste. A gente tem, Bebel, num dia normal, 20% dos alunos fora da escola. Algumas escolas, 1, 2 alunos, 2, 3%, 4%. Algumas escolas, 30% dos alunos não vão regularmente. Regularmente, porque a escola não os atende. Então, isso aqui é muito importante quando a gente fala de educação. A escola tem um plano para o aluno e o aluno tem outro plano para ele. E esses planos não casam. Então, a gente precisa fazer a mudança da escola. A escola está sempre indo atrás do que é importante para o aluno. Então, a gente precisa modernizar a escola para que o aluno queira ir. Ninguém vai sair laçando o aluno. A gente tem que fazer da escola atrativa, interessante, com conteúdo que o aluno quer para ele ir mais. É isso que os alunos falam para mim. E é isso que a gente vê quando a gente vai numa escola que, de 100 alunos, estão lá 96, a gente pergunta, por que ninguém falta nessa escola? Porque a gente está interessado. Falta 3%, 4%, está doente, precisa ajudar em casa, tem alguma questão de trabalho, mas tem um dado lá, 80% de frequência. É muito triste. Quantos alunos tem na rede? Mais de 3.200.000. Hoje, terça-feira, 600.000 alunos estão fora da escola. 600.000 alunos não foram. E uma parte deles não podia ir, estava impedido de ir. Mas a maior parte optou. E isso é dado dos alunos. Porque eles têm questões com a escola que não os atende. Somos racionais, somos tomadores de decisão do nosso tempo. Vocês decidiram estar aqui, a Bebel decidiu estar aqui, eu aceitei o convite, decidi estar aqui. Né? E a gente precisa, então, fazer essa grande mudança. Tá bom? Essa mudança, né, eu vou falar daqui a pouquinho, eu vou aprofundar a questão. A gente, endereçando essa questão, eu gostaria de endereçar. O que a gente faz com isso? A gente mostra para todos os diretores e diretoras das escolas quais alunos estão faltando. Num simples clique no celular, isso não existia, a gente conseguiu implantar em abril, né? O diretor consegue ver e consegue conversar com o aluno.
E, aos pouquinhos, a frequência escolar foi aumentando. Várias escolas subindo. Por quê? Porque o diretor ele conversa com o aluno, ele é inteligente, o aluno também, e ele vê o que o aluno quer. A aula não está adequada para mim. Eu estou aprendendo pouco. Tem problemas, vários problemas. E o diretor, uma parte da solução está na mão do diretor, da diretora, outra parte está com a secretaria, outra parte está com outros departamentos, mas o que vários diretores estão conseguindo fazer a frequência subir. Então, isso é algo muito poderoso em educação. O diretor vê todos os alunos que estão indo e não estão indo na escola. É extremamente importante. É igual, se eu fosse fazer uma comparação com a saúde, Bebel, é o batimento cardíaco, é o pulso, a frequência escolar. Escola saudável, muitos alunos estão indo. E a escola que está melhorando quer dizer que a frequência escolar está subindo. Os alunos estão gostando de ir para a escola, fazem mais questão de ir para a escola. Tá bom? A gente vai abordar isso. Temos, por exemplo, a gente estava com falta, questão dos professores. Gravíssima. Gravíssima. A gente não tinha concurso. A gente não tem bons critérios de promoção, formação de professor. O professor, hoje, está abandonado. Tem uma outra frase, Bebel, que é a seguinte. Vamos ver se vocês concordam. Tá? É uma frase difícil. O professor é uma das profissões mais isoladas que existem. Vou repetir. O professor, a professora, é uma das profissões mais isoladas. Um advogado, ele é muito menos isolado. Vários tipos de trabalho, um dentista, um médico, um administrador, um arquiteto, um veterinário. O professor é mais isolado. Um enfermeiro, a maioria das profissões. Porque, Renato, eu vou para a escola, está cheio de professores, estão juntos, não estão isolados. Então, eu vou explicar por que o professor está isolado. Um professor, quando ele consegue a titulação para dar aula, ele vai dar 30 mil aulas na vida dele. Ele vai começar a dar aula, ele vai dar 30 mil aulas pelos próximos anos até ele se aposentar, em média. A maior parte do tempo dele vai estar lá, dando aula com os alunos. Quanto que ele vai ter um colega para ajudá-lo? Quanto que ele vai ter um colega para apoiá-lo? Para dividir as alegrias e as dores com ele? No Brasil, é um tabu, quase zero. Então, o professor está sozinho. E eu tenho a tradição em São Paulo de diretoras e diretores muito focados no administrativo. Então, é muito raro, infelizmente, isso é um quadro que a gente quer mudar e vai mudar, um adulto, colega, que se preocupa de verdade como aquele professor está indo. É o UFA. O momento UFA é o seguinte: você visita uma escola, ou trabalha numa escola, o diretor está ali, ele é o responsável por aquela escola, a diretora, ele vai conseguir colocar os alunos lá, ele viu a merenda, ele viu que faltou só um professor, ele já colocou o substituto, ou dois. Ele tem uma questão, mas a hora que as salas se fecham e as aulas começam, ele fala, ufa. Sendo que não deveria. Sendo que ele, nesse momento, é um momento que ele tem que ir apoiar os professores. Ele tem que falar, professor, você está brilhando? Você está feliz, você está se realizando em sala de aula. Porque esse é o momento mais importante. É a aula. Os alunos, a escola é 80%, 90% aula. Se o professor está sozinho, sem apoio, sem reconhecimento, sem ajuda, ele está triste. Ele está desamparado. Então, é uma questão, quando a gente fala em professores, é uma questão financeira. Óbvio que a gente quer melhorar a parte financeira dos professores, vai melhorar, mas é uma questão de formação, é uma questão de apoio, é uma questão de humana de apoio. Então, a gente tem... e isso sobe na hierarquia. Então, como que a gente vai resolver? Com diretoras e diretores que a gente oriente, que estejam... O trabalho principal, Bebel, isso a gente concorda, é pedagógico.
eu tenho que cuidar das professoras, cuidar dos professores, apoiar. Tá bom? E para cima, por quê? Na diretoria de ensino, infelizmente, tinham muitos casos do dirigente não apoiar o diretor. Ele não tem, sabe o nome do diretor, da diretora da escola. Ele não está ali para servir. Então, a gente precisa inverter. A secretaria precisa servir as diretorias de ensino e as diretorias de ensino precisam servir as escolas. Diretor, o que você precisa? O que eu posso te ajudar? A vida do dirigente tem que ser o diretor, tem que ser a escola, o time pedagógico da escola. O coração dele. E o diretor, a mesma coisa para os professores e para os funcionários. Então, a gente começou com as diretorias de ensino, com os dirigentes, fizemos um processo para escolher, tivemos 2.500 candidatos, olhamos o histórico, olhamos várias análises, referências, como eles iam, resultados de aprendizagem, resultados humanos, e mudamos a maioria. Foram 52 mudanças e 39 permaneceram. E os 39 que a gente enxergou que tinham no coração essa vontade de apoiar as escolas. E colocamos novos com essa vontade. E agora a gente está indo conversar com os diretores também. Que tipo de líder você é? Que tipo de apoio você vai dar para os seus professores? Tá bom? Pode passar. Aqui é uma parte de infra, muita infraestrutura. A gente está com problemas também graves de infraestrutura, que a gente está endereçando, por exemplo, internet. Né? A gente escutou, quando eu cheguei, Renato, a internet está resolvida nas escolas. Está tudo contratado. Fomos nas escolas, desastre. Desastre total. Menos de 30% das salas de aula estavam com a internet funcionando. Então, vamos resolver. Né? Eu estou aqui com o time de TI. Vamos resolver. No nosso planejamento a gente vai chegar em 80% do Wi-Fi. Por quê? A internet chega na porta da escola, mas não chega na sala de aula, que é onde precisa. Dentro da escola, não está disponível. Ela trava, ela está ruim. Então, a gente está resolvendo. Identificamos menos de 30, cerca de 30. Em breve, 80% do Wi-Fi vai estar instalado até outubro. É o meu compromisso aqui com a... Está aqui no slide, né? Cadê? Ó, vamos alcançar 80% das salas com Wi-Fi até outubro. Tá bom? Outra questão, o YouTube, né? Vou falar do YouTube. Sim, o YouTube vai voltar. A gente só essa semana é prova paulista, que aliás é meu próximo assunto. A prova paulista, ela exige muita internet. Então, só nesses dias da prova paulista a gente tirou o YouTube. Terça-feira que vem é o último dia da prova paulista, volta como estava antes. Todos os aplicativos estavam liberados. Obviamente, alguns aplicativos que não são majoritariamente pedagógicos vão continuar fora. Né? Não faz sentido usar o Wi-Fi da escola para TikTok, Netflix, essas coisas para a gente não faz sentido. Né? E... bom, vou continuar aqui a minha fala. Tá. Pela ordem, presidente. Vamos lá. Sobre a prova. Tá? A prova, São Paulo tem tradição de prova. Tá? Só que era uma prova totalmente desconectada com o conteúdo, totalmente desconectada com o currículo e, principalmente, com a devolutiva. O professor ele demorava para receber o resultado. Ele não recebia o resultado dos alunos dele. Então, hoje, por exemplo, quinta-feira terminou a aplicação do 9º ano. 8º e 9º anos, a aplicação foi na quinta, terminou, quarta e quinta. Na sexta de manhã, todos os professores podiam consultar suas turmas. Então, ele entra na internet, coloca o nome dele, ele vê tudo que a turma dele aprendeu e não aprendeu. Então, isso é a prova paulista, né, que a gente está na segunda aplicação. E a ideia é que ela ajude, apoie, né, o professor para ele ver, para que ele possa ver, para que ele veja todo o resultado da turma dele um dia depois. E eu vou emendar o provão paulista.
Porque qual que é a ideia? Terminou o primeiro bimestre, prova paulista. Terminou o segundo bimestre, prova paulista. Terceiro bimestre, prova paulista. E no último? No último é o provão, principalmente para o ensino médio. Tá? Só que ele tem uma utilidade que a gente construiu com as universidades estaduais. Só que, gente, espero... como que está meu tempo? Só para eu calibrar bem. Tranquilo. Tá. Só... o Provão Paulista é uma das coisas mais importantes que eu queria conversar com vocês. O aluno presta a prova e ele vai direto para a faculdade. Vai para a USP, para a Unicamp, para a Unesp, para a Univesp, que é a Universidade Virtual, e para as FATECs. Tá? Então, as universidades, a gente conversou com elas, tem todo o interesse. Eu falei, olha, a gente tem 1,2 milhões de alunos no ensino médio. Esses alunos, muitos deles não prestam o vestibular da USP, da Unicamp, da Unesp, da Univesp. Muitos não prestam. Vocês não querem esses alunos? Eles falam, poxa, queremos. E a gente também quer que o nosso aluno vá para a universidade, é o que a gente mais quer. Então, o Provão Paulista, que é a prova que vai ser aplicada em todas as escolas do ensino médio, já coloca o aluno, ele faz a prova, ele coloca o curso que ele quer, e a gente negociou com as universidades 15% das vagas, de todos os cursos. Medicina, engenharia, arquitetura, direito, direto da escola pública para as universidades estaduais e para as FATECs, faculdades do Paula Souza, técnicas. Tá? No total, são mais de 20 mil vagas. Tá? Então, as universidades, 15% de todos os cursos, de todas as áreas, de todos os campos. Tá? Então, a gente está super feliz com essa parceria. Pode passar? Tem algumas outras dores muito grandes. Né? Por exemplo, o novo ensino médio. Os estudantes aqui, vocês estão no ensino médio? Né? Então, o novo ensino médio tem muitas dores. Com certeza vocês vão comentar sobre isso. Pouca aula, pouco focado no vestibular, pouco focado no ingresso à universidade, pouca matemática, pouca língua portuguesa. Né? Então, a gente vai resolver isso, a gente vai interessar. Tá? Então, a gente vai voltar com essas aulas. Tá? E é um pedido, gente, eu visitei esse ano umas 40 escolas. Não teve uma escola que essa não era a maior dor. Só quando eu ia visitar uma escola do fundamental, aí essa não era a maior dor. Tá? Mas se a escola tinha o ensino médio, disparado, o que os professores mais me pediam era que esse novo ensino médio não está atendendo. Sei o quê? Ele não está atendendo. Então, a gente não está no nosso poder eliminar, mas está no nosso poder melhorar muito. Melhorar muito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar com uma carga forte das disciplinas tradicionais, que é o que os professores querem e que os alunos precisam, né? E colocar algumas disciplinas interessantes que vocês também precisam. Então, que disciplinas são essas? A gente vai colocar oratória. São 2 aulas em 2 anos, 2 aulas por semana, para falar em público. Saber falar em público bem. A capacidade de oratória, de argumentação. Liderança. Liderar pelo exemplo. Assumir compromissos. Trazer pessoas por seu ponto de vista. Dar a devolutiva. Dar o retorno. Inspirar. Liderança. Educação financeira. Saber cuidar do seu dinheiro. Ter independência financeira. Saber guardar, saber... Esse é um assunto... Pessoal, esse é um assunto importante. Pessoal, deixa ele expor, depois a gente... Tá bom? Mas eu acho que é um absurdo não ter educação financeira na escola. É um absurdo. Se você pensar que o aluno fica 12 anos, pelo menos, né? Às vezes mais, bem mais, e ele sai da escola sem ter um conhecimento de como cuidar do seu orçamento, ou o orçamento familiar, o orçamento da sua casa. Né? Ele não tem isso de uma maneira consistente.
Vamos colocar empreendedorismo, como empreender, como abrir as suas empresas, como pagar, que tipo de regime de impostos, como escolher o local, como abrir site, como fazer vendas pela internet, como usar as redes sociais, né? Então, essas são as novas disciplinas. Também, um ponto importante aqui no apoio dos professores. Material digital. Então, a gente pensou o seguinte: como a gente consegue apoiar os professores? Então, tem o lado financeiro, que a gente vai conversar, tem o lado pedagógico. Então, do lado pedagógico, como que a gente apoia o professor? Como que a gente faz formação que seja decente, que seja razoável, que seja de verdade, e não uma pessoa de fora que vem aqui dar uma palestra linda e vai embora, e o meu dia a dia não me ajuda? Então, como eu faço formação e como eu apoio a aula? Então, como eu apoio a aula, a gente preparou um material digital. São 1.400 aulas já colocadas e mais 1.500 aulas chegando agora no mês de julho para o terceiro bimestre. Tá bom? O material digital é a primeira vez que a gente fez. A gente estava com receio. Será que os professores vão gostar? Será que os professores não vão gostar? Vamos fazer editável. Tá, Gil? Uma aula de geografia. O professor, ele tem a aula dele, mas, se ele quiser, ele pode usar os nossos slides. E são editáveis. Ele pode tirar um, pode colocar um, pode tirar dois, pode colocar dois, pode passar para o colega. E a gente estava com o coração apertado. Será que os professores vão usar esses slides? Será que eles vão gostar desses slides? Né? E a resposta da rede, ainda bem, foi muito positiva. Né? A gente tem muitos professores usando, aproximadamente 50% usando. Tivemos 1,5 milhão de downloads das aulas, né? E muitas devolutivas. Os professores comentando, gostando. A gente pergunta no final dos slides, tem 8 perguntas, se a profundidade estava adequada, se os exemplos, se estava muito comprido, muito curto, se não desviou o caminho, se estava com lógica. E os 85% estão avaliando positivo e 15% estão falando que precisa melhoria. Mas essa melhoria, isso é muito legal, Gil. Essa melhoria, eles apontam o slide. Ó, nesse slide, esse exemplo não está legal. Eu sugiro que vocês melhorem isso, isso. Isso vai direto para o time de geografia, que vai melhorar aquele slide. Né? Então, esse material é um negócio, é algo muito bacana. Né? A prova paulista que eu já comentei, pode passar? São poucos slides. Aqui tem um... Aqui, vou passar rapidamente, mas é muito legal. Aqui, a gente só fez não colocou o nome dos alunos, né? Porque não faz sentido colocar o nome dos alunos, mas um professor, ele clica e ele vê aluno a aluno quantos acertos o aluno teve. Né? Então, esse aluno aqui teve 86% de acerto, esse teve 81%, a evolução da prova, isso no dia seguinte da prova. Tá? Eu abro a minha turma, tem todos os meus alunos aqui, os que mais acertaram, os que menos acertaram, quer dizer, os que mais precisam da minha ajuda. Ele vê, esses são os alunos que mais precisam da minha ajuda, ele vê, no dia seguinte ele já sabe como que está a turma dele. O diretor vê da escola, a diretoria de ensino vê da diretoria de ensino, o PEC de história vê de história, o PEC de sociologia vê sociologia e assim por diante. Química, cada um pode ver os resultados. Pode passar, por favor? Só mais um comentário. Tem os conteúdos da turma também. Volta um, por favor, Carol. Aqui tem 2 abas. Tem uma outra aba que, clicando lá em cima, vai para o conteúdo que os alunos não aprenderam. Então, o professor clica, opa, volta lá. Então, aqui ele vê aluno a aluno, depois ele dá um clique e ele vê... Por exemplo, hoje eu estava olhando história. Eu estava com um time de história hoje de manhã e eu estava olhando história do 7º ano e a República Velha foi uma turma lá. Eu queria ver se estava bem direitinho o relatório. E um professor de história, eu entrei na turma como se eu
fosse esse professor e vi tudo que a minha turma não aprendeu e tudo que minha turma aprendeu. E a prova foi um dia atrás. Né? Pode passar. Aí na parte... Aí eu queria conversar um pouco de tecnologia. Importante também. Tá? Essa parte é muito importante. Tá? Tecnologia, ela vai muito além do hardware. Né? Vocês estão com o celular na mão, tem laptops, tem projetores. Isso é o básico. O básico. Você precisa entender e acompanhar o que o aluno faz quando ele está no computador. Se ele está fazendo algo que está sendo significativo para ele. Então, a gente já entrou a redação paulista. O aluno faz a redação, o software ajuda o aluno a escrever melhor. E depois que ele termina, vai para o professor e o software também ajuda o professor a corrigir. Ele deixa a redação, que antes era muito demorada para corrigir, muito demorada. Um professor vai demorar 10 minutos para corrigir uma redação, 15 minutos para corrigir uma redação. Se ele passa numa turma de 35 alunos, ele vai perder horas corrigindo aquela redação. A gente vai com mais precisão e o foco da correção, Bebel, é na lógica do aluno, não é na gramática. O professor, tipicamente, de língua portuguesa, ele pega uma redação e começa, aqui é com cedilha, aqui faltou um acento, aqui era uma proparoxítona, faltou outro acento, aqui a conjunção verbal está errada. E quando ele termina a parte gramatical, ele está exausto para a lógica do aluno, que é como o aluno é o mais importante, a lógica. Então, a redação começou, estamos em 4 diretorias, e em agosto a gente vai para o estado todo. Então, os alunos, nas aulas de língua portuguesa, a gente vai convidar, né, os professores de língua portuguesa para os alunos irem fazer redação e a tecnologia ajuda na correção. Mesma coisa com leitura. A gente está comprando... Obrigado, Lucas. Aproximadamente... Você tem o número exato? Eu diria que cerca de 50 milhões de livros digitais. 50 milhões de livros digitais. Tá? Que o aluno vai poder escolher e vai poder ler dentro da escola. Tá? E ele lê e a gente sabe se o aluno está lendo ou não está lendo, e o mais importante é o professor saber. E o aluno pode escolher o livro. Um aluno quer escolher Harry Potter, vai ter Harry Potter na lista. Ele vai querer um livro de filosofia, vai ter filosofia. Um livro de redes sociais, vai ter redes sociais. Um livro de empreendedorismo, para vocês, vai ter empreendedorismo. Tem 70 e tantos títulos, né? 94 títulos. Só os melhores livros do mercado, a gente comprou digitalmente um para o aluno. Um por cada aluno. Digital é bem baratinho, então a gente vai disponibilizar isso para vocês agora no segundo semestre. Então é a tecnologia de verdade ajudando os nossos alunos, gente. Isso muda demais. De verdade, você visita a escola, pergunta para um aluno quantos livros ele leu ano passado. A resposta típica vai ser 0. 1 ou 0. Essa é a resposta típica. Né? E a gente quer que os alunos leiam muito mais. Então a gente vai trabalhar com isso. Tá? Matemática gamificada está chegando, a licitação vai acontecer em julho. Programação também está chegando, vai acontecer a licitação em julho. Inglês também gamificado, a licitação um pouquinho mais para frente no segundo semestre. Então, a ideia é, a parte mais cara é a que corta a fita, é a que a gente acha a menos importante. Essa é a conclusão, Gil. Deputado, né? A gente vai lá, é muito comum, chegou o notebook, vamos lá cortar a fita. Isso é a menos importante. O mais importante é o que o aluno vai fazer naquele tablet, o que o aluno vai fazer naquele notebook, né? E apoiar os professores para um uso adequado. Pode passar? Ensino técnico. Esse é um assunto também super, super importante. Super importante.
Então, eu queria falar dele um pouquinho. Tá? Quando a gente pergunta para os alunos do ensino médio, então, lembra, gente, significativo. A escola tem que ser significativa. Tem que o aluno tem o peito dele queima, ele tem demandas, ele tem desejos, ele tem vontades, ele quer coisas para a vida dele, e a escola tem que saber atender. Senão ele não vai para a escola, não faz sentido. Né? Então, quando a gente pergunta para os alunos o que eles querem, mais de 60% fala: eu gostaria de aprender uma profissão junto com a escola. Eu queria ir para a educação profissional. Então, é uma demanda que a gente tem que tomar cuidado, mas a gente tem que ir buscar, desde que a gente faça direito. Não pode fazer terceirizando. Não pode fazer de qualquer jeito. Então, a gente está fazendo com muito cuidado para contratar professores. A nossa estimativa é de 5.000 professores. A gente não vai fazer um monte de cursos. A gente não vai concorrer com o Paula Souza. Paula Souza está lá, maravilhoso, fazendo o trabalho dele. Não cuido do Paula Souza, não estou aqui para falar do Paula Souza. Paula Souza está lá, uma instituição séria. Tá, estou terminando, tá bom. Mas a gente tem que atender uma parte dos nossos alunos. Então, a ideia são 10 cursos. Programação, cientista de dados, farmácia, enfermagem, administração, logística, hotelaria e turismo. Quais que eu esqueci aqui, Daniel? Professores. Ciência de dados e desenvolvimento de sistemas. Tá bom? Então, e a gente está abrindo cursos aonde tem vagas, tá, alunos? Isso aqui é para vocês. Abrindo cursos onde tem vagas. Então, se na tua cidade o agronegócio é muito forte, a gente está abrindo... Eu não falei agro, tem agro. Agronegócio. Tá? Então, se na tua cidade é forte o agro, vai ter agro lá. Se na tua cidade é turismo, vai ter turismo lá. Se na tua cidade é logística, é um hub logístico, vai ter logística lá. Tá bom? Pode passar. O diário de classe, já falei. Né? Então, os dados do aluno presente, o professor sempre buscando. Pode passar. Aqui tem um exemplo, né, do que o diretor vê. Então, ele vê série a série, né? Série a série, quais que estão com frequência e como está a evolução da frequência na escola dele contra a semana anterior. Então, o diretor ele consulta a qualquer momento do celular, do computador dele, semana passada, retrasada, ontem, anteontem, 1 mês atrás, 2 meses atrás. O aluno que ele quiser, em 2, 3 cliques, ele vê. Tá bom? Pode passar. Tem o concurso público, né, que a gente está com as vagas. Estamos muito felizes de fazer concurso, são 15.000 vagas. A ideia é mais... Tá? A ideia é tentar mais. Tem 15.000 agora, 15.000 vamos tentar segundo semestre ou no começo do ano que vem, e pelo menos mais, pelo menos 45.000 vagas. Acho que... Não, esses 15 é uma rodada, né? Depois mais 15, depois mais 15. Vai fazer concurso cada 15? Sim, concurso cada... Ou podemos chamar mais, mas vamos ver. É uma boa conversa, né? Pode passar. Formação. Aí, acho que eu vou me ater nesse, e aí eu encerro para não tomar... Eu acho que tinha mais 2 ou 3 slides, mas com a formação eu já encerro, tá? A formação é o seguinte. Formação de professores é algo extremamente importante. Todos é um exagero, mas assim, muitos professores falam assim: olha, a universidade hoje não está preparando bem. Né? Você conversa com os diretores, com as diretoras, eles falam: os alunos chegam dos programas de licenciatura e bacharelados muito aquém do que deveriam. Então, a formação, cada dia que passa, é mais importante. E aí, xerife, a gente tem o seguinte: quando fala em formação, e Janase, não, então vamos lá, chama
fulano, chama alguém de fora. Eu demorei muito para ter esse clique na minha cabeça. Demorei muito. Tá? Chama alguém de fora. Vamos dar formação. Quem que é o palestrante? Vamos chamar fulano. É o youtuber? É um cara que sai no jornal? É um medalhão? Não é isso que a gente precisa. Esse clique demorou para vir na minha cabeça. Ele veio alguns anos atrás. Mas o melhor são os nossos professores. O melhor formador são os nossos professores. Então, a gente tem um edital aberto, né, que a gente... 27 de julho encerra, né, Dani? Encerra dia 27, que é terça-feira que vem. Tá? A gente está com, graças a Deus, bastante inscrição. E a gente vai dar uma bolsa para os professores da rede serem os formadores, os multiplicadores dos professores da rede. De maneira contínua, em grupos pequenos. Pequenos. O professor precisa de... É aqui, ó. É grupo pequeno. Somos nós. Eu tenho os meus problemas. Eu sou um professor, eu tenho um aluno difícil na minha sala. Eu tenho um aluno desafiador na minha sala. E eu vou olhar no olho do meu colega e eu vou estar ali com o meu colega me ajudando num grupo pequeno, 10 professores, 12 professores, de maneira contínua. Então, esse é o Multiplica, ele começa em agosto. Né? Então, a gente vai pagar R$ 1.200 para os professores que quiserem. Vão dedicar uma carga de 2 turmas semanal, eles vão ter 2 turmas, 10. Eu sou um professor de História. Eu vou pegar 10 professores de História e ficar com eles. Sou um professor de Química. O que é? Pela ordem, professor. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Só um instantinho. Falando sério aqui, Bebel. Pelo amor de Deus. Eu não. Com licença, por favor. Eu vou pedir para os meus companheiras me ajudarem nessa audiência. Eu preciso que o secretário fala. Nós vamos, de forma organizada, também levantar nossas questões. Ok? Tá bom. Obrigada. Então... Por favor, secretário. Obrigado, Bebel. E aí, então, esse é a formação é muito importante. O professor, nesse encontro semanal, em grupos pequenos, ele está com os colegas, com gente que entende a realidade deles, podendo receber a sua formação. Tá bom? Tem alguns assuntos que eu não toquei, né, que eu estou muito alinhado com as questões que a Bebel me fala. A gente tem... Vou dar um exemplo só, Bebel. Né? Por exemplo, a atribuição de aulas, que foi esse ano. Né? A Bebel levantou esse ponto para a gente. Falou, Renato, a gente não concorda. Ela veio lá, falou, a gente não concorda, esse jeito não é o ideal, né? Do jeito que está, pela quantidade de horas. E o que eu falei? Eu concordo com a Bebel. E a gente vai arrumar. Tá? Então, a gente tem muitos pontos. Não vai ser... A atribuição de aula não vai ser a mesma. Né? A gente não vai colocar esse item como mais importante. Não faz sentido. A gente realmente concorda. Então, a gente tem muitos pontos de concordância. Né? Então, vamos ver se a gente vai... Como que a gente vai para as perguntas agora. Mas, enfim, pelo tempo, eu falei os principais pontos. Né? Eu só queria terminar, Bebel, falando assim... É muito importante o secretário e o meu time visitar a rede. Saber a real. Tá? Quem está aqui, está interessado, tem gente que está no chão da escola, vocês são o nosso carinho maior. Né? A gente está por vocês. Mas eu pergunto na secretaria, eu falo assim, o funcionário está lá há 5 anos, 10 anos, Gil? Eu falo, quantas vezes você foi para a escola ano passado? Eu para a escola? Nenhuma. Uma. Fui buscar meu... Né? E você? E você? E a secretaria não ia à escola. É absurdo. Absurdo. Então, a gente vive pela escola. Eu tenho aqui algumas pessoas do meu time, eu falei, vai para a escola. A gente tem que atender eles, tem que saber o que está errado, tem que ajudar. Né? Então, o intuito gente, a educação realmente está numa situação ruim. Mas a gente vai arrumando com propostas concretas. Tá? Então, eu queria terminar com isso. O formador, o multiplicador, que é o programa de formação, vocês vão ver, daqui a um ano, a gente vai ter
20, 50, 70 mil professores usando, adorando, compartilhando, né? O Provão Paulista, a gente vai ter os alunos indo, a educação profissional, o material digital, vários professores curtindo, usando. Então, a vontade é muito grande e a gente tem muitas coisas para fazer pela rede, e o desejo é muito forte. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigada, secretário. Anuncio as presenças das deputadas Marta Costa, que está aqui na mesa conosco, deputada Márcia Lia, está ali no meio, deputado Enio Tato, por favor. Eu posso arrumar um assento para o senhor aqui? Não, você vai cansar. A deputada Idiane, que está aqui entre nós também. Eu acho que eu não deixei escapar ninguém. E eu já vou começar, então, com o meu questionamento, né? Todas, Bebel? Ele responde todas? A gente faz de grupo, faz por bloco, Tá bom. e o senhor responde, senão cada uma vai levando muito tempo, né? Então, vamos lá. Você controla o nosso tempo? Controlo, beleza? sim. Mas Deputada não Bebel, tira o tempo a dos primeira inscrita aqui, Já só passou 2 lembrando minutos que e os meio já. deputados que fazem parte da comissão têm tempo regimental de 10 minutos e os demais 5 minutos. É isso, Mas professor? isso é regimental, eu ia falar. Então, só para confirmar o tempo que eu tenho que controlar aqui. Já passou 2,5 já, Bebel. Já perdeu 2,5 já. Não. O Gil, vamos lá. Eu tenho uma forma de agir, eu acho que estou me dando bem com o Lucas, exatamente porque a gente está numa parceria na Comissão de Educação, né? Ele leu as coisas, eu dou o comando, então acho que isso faz bem, tá? Isso é o que precisa. Na hora de divergir, nós vamos divergir com certeza. Então, isso é um jeito de trabalhar, um modus operandi meu, né? Que eu gosto, exatamente, não tinha sentido ele ficar na mesa calado o tempo todo. É vice-presidente, né? Vamos lá. Como a SEDUC, nós temos um problema, secretário, que é com as atividades pedagógicas diversificadas, né? Isso vai mudar ou não? Porque esse é um problema que a gente tem enfrentado. Onde você vai? APD. O secretário falou que vai mudar. Então, nós estamos aguardando essa mudança. A segunda questão é com relação o dia inteiro descontado do professor, quando ele falta só 2 horas, e ele tem o dia todo. Isso é um convite a faltar mais, porque se eu vou ter o dia todo descontado, aí por que eu vou voltar? Então, desconta, isso é ruim, né? É um sinal ruim. Não é da sua gestão, mas ficou de presente para o senhor. A questão do pagamento do ALI, né? Também, que é adicional de local de exercício, por que está com tanto atraso, né? E com relação ao reajuste propriamente dito, né? Nós tivemos agora o abono complementar aí na forma dos 15%, mas seria importante pensar em incorporar, porque se tivesse incorporado, nós não estávamos falando mais em valorização. Nós estaríamos, né? Se desde quando instituiu o piso tal, e tivesse sendo incorporado, mas aí eu tenho parâmetros. Por exemplo, se tiver, por exemplo, implantar o piso salarial profissional nacional incorporadamente. O PEB 1 tem o PEB 2, que é a Educação Básica 2, tem uma defasagem de 31,8%. E o Educação Básica 1, 41,8%. Por que não pensar num calendário, um cronograma de incorporação? Eu fiz isso com os 36,74, lá na era do Dr. Hermann, né? Wurwald, era difícil falar o nome dele. E a gente conseguiu, né? A categoria aplaudiu, né? Isso. Então, acho que isso é um movimento interessante. A outra questão é a 1374, que é uma carreira, mas não é uma carreira, é subsídio. No nosso entender, né, é possível pegar
os 15 níveis que está lá, colocar a formação acadêmica com a não acadêmica, né? E a gente conseguir ter uma carreira que a gente ande, não uma carreira que fique estagnada. E com provinhas, deputado Luca Bove, nós vamos ficar o ano todo fazendo provinha para ter reajuste? Não, a única categoria que está previsto para ter provinha é a nossa, né? Então, essa é uma questão que precisa ser pensada, porque a carreira, ela é o nosso coração e ela é que vai convidar os jovens a vir para esta profissão, ou é uma categoria fadada a desaparecer. Também foi uma herança para o senhor, mas o senhor pode ter a oportunidade, porque foi na outra gestão, de alterar, né, isso e a gente avançar verdadeiramente. O artigo 80, o senhor já disse que vai rever, que está nessa 1374, que é a forma de classificação para atribuição de aulas, né? Acho que isso é de suma importância. Também, nós temos tido fechamento de salas de aula. O Luca defende o senhor. Fala, não, mas ele abriu, não sei o quê. Falei, não, deixa o secretário falar para mim, Lucas. Então, ele vai falar para nós aqui. Houve fechamento de 430 salas de aulas. Mas também, veja bem, há um compromisso de desmembrar. Haverá esse desmembramento, ou seja, o primeiro ciclo, 25 alunos por salas de aulas. Segundo ciclo e primeiro ensino médio, 30 alunos por sala de aulas. É possível isso? Eu acho que é, porque não dá para pensar sempre em classe superlotada. Você não dá aula para 45, não consegue, né? Então, eu acho que esse é um número ideal, é um número que a gente faria, seria uma grande vitória nas condições de trabalho dos professores. Com relação ao concurso público, o senhor tocou agora, né? Estou chamando de senhor pelo cargo, porque você é muito jovem, viu? Mas a questão do concurso público, você pode, Renato, com muita tranquilidade, o outro 4,51, ainda tem, eu pedi um de lambuja. Você pode perfeitamente fazer o seguinte, eu até perguntei para o doutor César, eu falei, César, mas peraí, faz um certame, né, gasta dinheiro, por que não aprova um número A maior, com excedente, as vagas potenciais, elas podem ser transformadas, elas deixam de ser em cargos vagos, na medida que aposentam, e chama mais que 15 mil. Eu acho que isso é um horizonte que a gente pode perseguir. E vai gastar menos, porque cada certame gasta muito, né? Então, eu acho que essa é uma forma que pode ser pensada. A possibilidade também dos categoria O, gente, pelo amor de Deus, vamos pensar numa contratação justa. Nós tínhamos a Lei 500, deputado Bragato é dessa época, em que os professores, eles até aposentavam nessas condições. É ruim, é ruim. A gente não quer isso. Mas até que se faça o concurso, ele tenha uma certa estabilidade. A Lei 500 não é estabilidade. Ele tem a aula até o momento, né, em que ele vai fazer o concurso, aí ele vai para a efetividade e não fica nesse limbo de contratação. Não é CLT, não é nada. Sai, desculpe, da pior forma, né? Tem previsão, concurso de diretor, essa é uma que... E remoção antes da chamada do concurso. Isso é importante, porque aí você pode saber, de fato, onde é que fica vago, né? E não vou perguntar mais a questão do novo ensino médio, do velho novo ensino médio. Desculpe, secretário, aqui tem uma questão que ela é fundamental. Questão central, não é que a gente lá atrás, nós brigávamos para ter mudança para melhor, não esta que veio. Foi a turma do Temer aí que fez isso, e a gente herdou também isso, o governo federal herdou, e ele está no regime de colaboração, no sentido de fazer isso. É possível ter esse regime de colaboração para que a gente tenha uma base nacional como que é. Se é nacional, não pode ter uma em São Paulo, no Acre, no Piauí, porque, então, o que vai acontecer mesmo? Não vai nada dialogar com nada.
eu acho que tiram o direito de ir e vir, né, nessa questão, e é antidemocrático até certa medida também. E a parte diversificada, nada contra. Por quê? A parte diversificada ela permite, né, que se recheie com outras. Mas a Base Nacional Comum Curricular, o currículo, esse, né, que é chamado, né, do geral, né, eu acho que é importante a gente tratar com cuidado. E termino por aqui. Agradeço a oportunidade, né? E imediatamente já chamo o deputado Gil Diniz. É isso? Na listinha aí? Pela ordem, presidente. Presidente, se puder, né, eu não sou membro titular da comissão, mas se puder ter o equilíbrio aí entre os deputados de esquerda, os deputados que fazem parte da base do governo, eu passo a minha palavra nesse momento para algum deputado da base, para que os deputados membros tenham aí a possibilidade de se manifestar e, havendo tempo suficiente, nós façamos aqui as nossas considerações. A gente agradece. Olha que gentileza, hein? Que bom. Quem que é o próximo, meu bem? Você? Então, deputado Lucas Bove, depois o próximo. Me dá a listinha aqui para mim, meu filho. Deputado Gianazzi. Deputado Gianazzi. Tá aqui. Deputado Xerife. Você está tirando o controle da mesa aqui. Isso, você já é golpe, hein? Não passa não, Lucas, não passa não. Vamos lá, vai lá. Agora me atribuiu a função, está aqui a lista. Então, só pela vai, ordem Lucas, aqui, pode fazer deputada sua questão. professora Bebel, deputado Lucas Bove, deputado Gianazzi, deputado Xerife do Consumidor, deputada Márcia Lia, deputado Gil Diniz, na sequência. Tá bom, querido. A Paula também. A Paula estava escrita. Ok. Você também, o Bragato. Então, Eu vou, agora você fala que eu vou anotando, beleza? Mas me coloca como não membro. O Lucas, eu vou tacar o reloginho. Vamos lá. 10 minutos também, igual a Bebel. Deputada Bebel. Não, fala o tempo. Deputado Lucas Bove. Deputado Gianazzi é o próximo. Deputado Xerife do Consumidor. Deputada Márcia Lia. Deputado Gil Diniz. Deputada Paula. Deputado Enio Tato. Ok? Bragato também. Ok, minha presidente. Ok, querido. Agora passa a palavra para ti. Não tem problema. Vossa Excelência vai falar ao mesmo tempo meu? A senhora usou 8 minutos do seu tempo regimental. Eu vou tentar ser breve também. Tá bom, bem. Bom, parabenizar o secretário aqui pela explanação. Mais uma vez, parabenizar a todos aqui, os alunos, os professores, os interessados. É muito agradável, né, professora, nós vermos um auditório tão cheio assim, para falar do tema mais importante dentre todos os temas, que é o tema da educação. Foram vários os aspectos abordados aqui pelo secretário Renato Feder, que já tem uma experiência comprovada, promoveu uma verdadeira transformação na educação do Estado do Paraná e veio aqui para São Paulo para, de fato, dar continuidade no seu bom trabalho. Uma excelente escolha do governador Tarcísio de Freitas, que montou um secretariado extremamente técnico, sem qualquer indicação política aqui. Nenhum deputado da base fez nenhuma indicação de nenhum secretário, o que é algo, de fato, louvável e eu diria até que inédito na história do governo do Estado de São Paulo. Ou seja, é um governo que está realmente comprometido em melhorar os serviços públicos prestados. E isso é corroborado com as falas do nosso secretário aqui. Alguns temas que eu julgo de suma importância, como, por exemplo, o tema da frequência escolar, abordado aqui pelo secretário. Eu estive em algumas escolas também, inclusive estive com o secretário em algumas escolas do Campo Limpo Paulista, da região ali de Jundiaí, e é, de fato, triste você ver que, às vezes, você tem ali professores com boa vontade, imbuídos, um equipamento adequado, e os alunos não participam do dia a dia, não vão à escola por diversos motivos, entre eles essa questão que o secretário, aí, em menos de 6 meses de gestão, já pôde identificar, que é a falta de atratividade. Hoje em dia é muito difícil, porque
na época que nós estudamos, ou pelo menos na época na qual eu estudei, a gente não tinha isso daqui. Então era ou olhar para o livro ou, no máximo, dormir em sala de aula, e aí o professor chamava a atenção, a gente acordava e continuava assistindo a aula. Hoje em dia, a concorrência, né, professor, eu imagino que seja muito complicada, porque concorrer com o celular em sala de aula é difícil. Então, o secretário toma várias medidas no sentido de coibir justamente que os alunos não prestem atenção na aula, mas também de incentivar os alunos a prestarem atenção, trazendo mais modernidade para a sala de aula, mais interatividade, mais conectividade, e aí também apoiando os professores. E eu costumo dizer aqui, eu sou do Partido Liberal, apoiador de primeira hora do presidente Bolsonaro e do governador Tarcísio, e eu costumo dizer aqui, pessoal, por que favor, existem alguns que refutam os professores e que falam mal dos professores, e, de fato, nós temos professores bons e ruins, como temos deputados bons e ruins, como temos secretários bons e ruins, como temos em todas as profissões bons e maus elementos. Mas a gente precisa, e eu gostei muito da fala do secretário nesse sentido, valorizar realmente os professores, porque eles passam muitas vezes mais tempo com os nossos filhos do que os próprios pais, do que os responsáveis. Então, a valorização, ela passa não só por uma questão salarial, que não cabe ao secretário decidir a questão salarial dos professores. Ela passa, então, ao que cabe na Secretaria de Educação, ela passa pela valorização do professor enquanto profissional, apoiar o professor em sala de aula. E essa iniciativa de preparar o material escolar e vejam como é interessante a postura da Secretaria de Educação. Ela prepara o material escolar, ela disponibiliza, porque a gente ouve muito o professor reclamar que, de fato, as horas que ele consome ali preparando o seu material e etc. e tal, elas não são devidamente contabilizadas. Ele prepara o material, disponibiliza. Por outro lado, não obriga o professor a utilizar, não é isso, secretário? Não há obrigatoriedade do professor utilizar aquele material engessado. O professor, obviamente, respeitando o currículo, respeitando o regramento, o professor ele tem o direito de optar por usar aquele material ou não, ou até editar o material, não é isso, secretário? Então, é muito importante, nesse sentido, o apoio que é dado aos professores. Da mesma forma, o secretário vem batendo na tecla aí, eu não sei se a palavra certa é recomposição, mas do realinhamento desse novo ensino médio, que, de fato, existe, enquanto ideal, muita coisa positiva ali, mas, na prática, a gente sabe que está muito longe de ser aquilo que é desejado, tanto pelos alunos, quanto pelos professores, quanto pela Secretaria de Educação, propriamente dita, como aqui foi explanado. Quando o secretário falou em aula de educação financeira, teve uma turma aí que reclamou, vaiou ou questionou, digamos assim. Mas educação financeira não é só para quem tem dinheiro guardado e decidir se vai investir na bolsa de valores ou comprar uma casa na praia, um helicóptero. Educação financeira é justamente para viabilizar aqueles que têm menos condições de trabalhar com o seu orçamento, ainda que pequeno, ainda que apertado, para aprender desde cedo a trabalhar com o dinheiro. Se é pouco ou se é muito é uma outra questão, mas eu tenho certeza que, tendo aula de educação financeira e entendendo, por exemplo, os juros que são cobrados no cartão de crédito, muitos alunos, muitos jovens não vão cair no erro de contrair dívidas que depois são impagáveis, e tem muita gente que já, com pouquíssima idade, não tem condição de galgar degraus maiores dentro da sua vida, porque já começa devendo bastante. Então, eu gostaria também de parabenizar e esclarecer esse ponto. A educação financeira é para todo mundo, para a gente saber o quanto a gente está pagando de imposto, como que a gente pode fazer se sobrar um dinheirinho, se não sobrar, como melhor manejar suas dívidas, como melhor manejar o seu orçamento. Também outro aspecto extremamente positivo, e eu gostaria que o secretário comentasse um pouco mais sobre isso, me interessou muito, foi a questão da celeridade nas avaliações. E aí meu primeiro questionamento nesse sentido,
de fato, como é feita essa avaliação, como que o professor tem esse acesso, se esse acesso é garantido a todos os professores, a todas as salas de aula, e o que o professor pode, de fato, fazer quando ele tem acesso praticamente em tempo real em relação à avaliação dos seus alunos. Qual é o próximo passo? Porque eu entendo que é importante que a avaliação seja feita, mas é também importante que haja um segmento nessas informações. Senão, só avaliar e não ter o que fazer depois é de pouca utilidade. Parabenizar também sobre a questão do ensino técnico. A universidade, o diploma é muito importante. O desejo de todos é que 100% dos alunos tenham um diploma universitário, tenham uma formação universitária. Porém, muitas vezes a gente sabe que a realidade é diferente, que não é possível. Nós temos aqui muitos deputados que não têm um diploma universitário, que não têm sequer alguns, às vezes, o ensino médio completo. Então, é óbvio que nós incentivamos os estudos, mas muitas vezes um curso técnico que vá trazer capacidade para aquele aluno, para aquele jovem, já começar a trabalhar, já ter renda, e aí talvez, no segundo momento, ingressar numa universidade, é de suma importância. Assim como o incentivo à leitura, muito importante, a questão das vagas, e eu vejo aqui o secretário anotando tudo, as sugestões da professora Bebel, que tem muita experiência, então tenho certeza que vão ser absorvidas algumas das ideias e das propostas, independentemente de lado político, porque aqui para mim ficou claro que o secretário tem o objetivo de entregar a educação paulista num nível muito maior do que ele pegou no início de sua gestão. Então, esses concursos para contratação de professores, 15 mil vagas logo de início, com esse piso salarial de R$ 5.000 para 40 horas, é de extrema importância. Esse investimento na formação dos professores é algo também extremamente relevante, muito importante, porque o professor ele precisa, de fato, continuar estudando também, continuar evoluindo, continuar aprendendo e dando até o exemplo para os alunos. Então, é muito legal ouvir aqui um secretário que incentiva a formação continuada dos professores, assim como essa questão da atribuição de aulas, a concordância que ele teve aqui com alguns pontos colocados pela professora Bebel. Todos esses temas são temas de extrema relevância, e eu tenho certeza que vão trazer a educação paulista para um outro patamar. Eu queria encerrar a minha fala aqui deixando um último questionamento para o secretário em relação à prova paulista. Eu queria entender qual é o impacto da prova paulista na educação do Estado de São Paulo, qual é o impacto esperado que a prova paulista vai trazer para os alunos, que a prova paulista vai trazer para os professores, para a secretaria em termos de avaliação. Qual é, enfim, em linhas gerais, secretário, a expectativa da Secretaria da Educação em implementar a sala digital, não é isso? Sala digital e, consequentemente, a prova paulista, que de todos os brilhantes pontos colocados por Vossa Excelência aqui, é o ponto que mais me chamou a atenção. É isso, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, deputado Lucas Bove. Passo, então, a palavra para o deputado Gianazzi. Já informo que também está entre nós a deputada Beth Sarrão. Tá. Boa tarde, Beth. Vamos lá, então. Gianazzi, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos. Boa tarde, profissionais da educação, nossos colegas. Boa tarde, deputados, deputadas. Quero cumprimentar a todos na pessoa da presidente da nossa comissão, deputada Bebel, cumprimentar o secretário de Educação, Renato Feder, e rapidamente aqui, até para a gente ganhar tempo, porque é muito importante ouvir as entidades representativas do magistério, eu quero dizer, secretário, fazer um apelo a Vossa Excelência. Nós precisamos, secretário, em caráter de extrema urgência, revogar imediatamente a famigerada Lei 1374, que é a farsa da nova carreira do magistério. Não dá para fazer mais nenhum debate, não dá para fazer mais nada hoje na educação sem a revogação dessa lei, essa perversa lei que está retirando os direitos e a dignidade do magistério paulista, que está destruindo, na verdade, a carreira do magistério, em vários níveis, em vários
dos seus artigos. O primeiro deles é em relação às APDs, as atividades pedagógicas diversificadas. Essas APDs estão matando o magistério, adoecendo o magistério estadual. Faço um apelo para que Vossa Excelência faça a revogação da lei ou imediatamente apresente uma proposta de flexibilização ou mesmo de revogação de partes dessa famigerada lei. Por exemplo, a questão das APDs, né, é uma das principais questões hoje colocadas na rede estadual para o magistério estadual, que não tem condições de realizá-las nas escolas, que não tem infraestrutura, não tem internet, não tem espaço adequado. Muitos foram obrigados a pedir exoneração dos seus cargos porque não conseguiam mais fazer o acúmulo de cargo. O professor hoje, para sobreviver, tem que lecionar em 2, 3 escolas, dar aula na rede municipal, na rede estadual, na rede particular, e as APDs, com essa exigência absurda de que elas sejam feitas dentro da escola, elas causaram também essa perversidade. Uma outra questão importante, uma revogação que tem que ser feita imediatamente, é a falta um absurdo, é uma agressão ao direito trabalhista. Se um professor tem 5 aulas e acontece alguma coisa, ele falta na última, ele perde as 4 iniciais. Isso é um atentado criminoso contra o direito trabalhista do magistério estadual, secretário. Isso tem que ser revisto imediatamente. Inclusive, nós já fomos até a OIT, nós levamos essa denúncia, pessoal, para a Organização Internacional do Trabalho, né? Tamanho é o absurdo dessa afronta ao direito trabalhista. Então, tem a questão da atribuição, que já foi colocada aqui, que também depende da mudança da Lei 1.374. Então, todas essas perversidades e ataques estão dependendo dessa revogação. Agora, a iniciativa tem que ser do secretário da Educação, ele tem que encaminhar um projeto de lei para que a Assembleia Legislativa revogue esses... Pelo menos, eu defendo a revogação de todos os... Talvez menos um, aquele do reajuste. Os outros podem ser todos revogados imediatamente. Mas se o secretário não vai fazer isso, pelo menos o secretário revogue a exigência das APDs nas escolas. Isso tem que ser feito imediatamente, não pode ser o ano que vem, porque no ano que vem nós vamos ter metade da rede adoecida lá na psiquiatria do IANSP, porque não está aguentando mais, tem que ser agora, para já. E é simples, se Vossa Excelência encaminhar o projeto de lei, nós vamos votar em 2 semanas aqui na Assembleia Legislativa. Dá tempo de votar, porque haverá aqui um consenso, eu tenho certeza, entre todos os 94 deputados, né? Tem a questão do ALI, porque olha o que aconteceu com o adicional de local de exercício. A Secretaria da Educação publicou um decreto, agora recentemente, adiando o reajuste do ALI para o ano que vem, dando um golpe na rede estadual, golpeando todos os profissionais da educação, dizendo: nós não vamos dar o reajuste, vamos jogar para o ano que vem. Imediatamente, por conta da pressão e das denúncias, a Secretaria recuou, revogando o próprio decreto, mas, no entanto, não pagou o ALI, ou seja, não pagou e nem deu reajuste, não deu mais nada. Os professores, os servidores, todos, na verdade, não é só o professor que tem direito ao ALI, mas o QAE, os especialistas, diretores e supervisores, todo mundo tem direito ao ALI, mas o ALI não foi pago nem com e nem sem reajuste. Então, nós queremos saber, secretário, o que vai acontecer, se o ALI vai ser pago com reajuste ou sem reajuste, e quando será feito esse pagamento. E faço aqui eu falei do QAE, senhor presidente, porque não é só o magistério, né, nós temos o QAE também, os nossos auxiliares, os agentes de organização escolar da rede estadual de ensino, que estão há muitos anos com os salários arrochados, defasados, são servidores que têm os piores salários do funcionalismo estadual. A promoção deles, a evolução está parada já há um bom tempo, enfim. Já faço um apelo para que haja chamada dos aprovados no último concurso e a prorrogação dos contratos também, porque a violência nas escolas passa necessariamente pela falta de servidores do QAE. Nós não temos servidores.
As escolas estão sem módulos completos. É difícil achar uma escola, secretário, que tenha um módulo completo de agentes de organização escolar. Aquela escola, Tomazini Montoro, que o senhor foi, também fui, quando eu cheguei, é uma escola tempo integral, só tem 3 agentes de organização escolar na escola inteira, secretário. Aí não tem como uma escola funcionar com 3 agentes de organização escolar, uma escola de tempo integral. Então, tem que fazer a chamada imediata e a valorização salarial também desses importantes servidores. Tem essa questão também do fechamento de salas de aula. A SEDUC está utilizando uma resolução lá de 2016 do PSDB para fechar salas de aulas em todo o estado de São Paulo. Eu creio que hoje nós já temos mais de 400 salas fechadas. Os nossos gabinetes todos aqui recebem denúncias diárias de fechamento de salas na rede estadual por conta de uma resolução que foi ressuscitada lá do tucanato. Eu pensei que os tucanos tinham ido embora, né, que tinha mudado de governo. Mas, então, secretário, não utilize as perversas resoluções e portarias do governo anterior. E, já partindo aqui para o encerramento, eu quero também colocar a questão do pagamento correto do piso nacional do magistério, que é uma conquista histórica do magistério público, né, da Lei 11.738. Olha, o Estado de São Paulo está pagando de uma forma incorreta, através de abono complementar e sem repercussão na carreira, ou seja, não tem reajuste nenhum no geral. Pouquíssimos professores e professoras estão sendo beneficiados. A ampla maioria não tem nenhum tipo, porque piso não é teto, piso é piso. E aqui em São Paulo, ele é pago através de abono complementar, que é proibido pela lei. Ou seja, a Secretaria da Educação está aqui está cumprindo a lei, mas de forma irregular. E por fim, quero dizer que nós temos 100 mil, aproximadamente quase 100 mil professores categoria O na rede estadual de ensino. Então, não tem sentido um concurso público apenas com 15 mil vagas. Nós precisamos de, no mínimo, um concurso com 100 mil vagas. Lembrando que esse concurso que vai ser realizado agora, cujo edital nós somos críticos, um absurdo, ter exigência de um vídeo aula, não tem sentido. Tem vários pontos ali que nós já criticamos e apresentamos e queremos que eles sejam alterados. Mas 100 mil vagas no máximo para que nós possamos efetivar todos os nossos professores categoria O. Eles podem ser efetivados porque eles têm tempo, têm experiência e o tempo de serviço tem que ser considerado nesse concurso. Não, porque o edital é muito ruim nesse sentido também. E por fim, secretário, eu queria saber qual a posição de Vossa Excelência sobre essa proposta do governador de reduzir de 30% para 25% o orçamento da educação estadual. Porque daí tudo que Vossa Excelência falou não vai dar mais certo, não vai ter investimento nenhum mais em educação, nem nas universidades, que serão afetadas também. Porque o senhor falou que vai ter um vestibular, a prova paulista vai servir também como ingresso nas universidades, mas se reduzir de 30% para 25%, são 10 bilhões por ano que a educação estadual vai perder, vai ser um absurdo. Aí não vai ter mais nada, é o caos, é o inferno educacional que será vivido profundamente aqui no estado de São Paulo. Então, faço essas considerações e esse pedido, senhor presidente, revogação imediata da Lei 1.374, e deixo aqui com o senhor um documento importante que reproduz tudo isso que eu falei, que nós estamos denunciando, acho que as entidades todas estão denunciando, os deputados aqui que militam na área, que é esse documento da REPU, que faz uma crítica e um diagnóstico da Lei 1.374. Então, deixo para o senhor ler e refletir e colocar em prática o que esse documento coloca. Muito obrigado. Obrigada, Genase. Antes de passar para o deputado Mauro Bragato, estou sendo avisada pelo secretário que ele tem que responder e sair. Eu conversei com ele também o seguinte: nós que eu estou falando, as entidades do magistério, as estudantis,
os funcionários de escolas, né? Todos nós queremos uma audiência com Vossa Excelência, porque nós temos demandas, essas demandas elas vêm, né, para nós e com muito peso, porque a gente não fica ouvindo de longe, a gente vai para o chão da escola como o senhor está indo. E o senhor deve sentir aí muitas coisas que foram ditas que são verdadeiras. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, que não vai ser possível nem estender para mais deputados, o último que vai falar, deputada Marcelia, peço desculpa, como peço para o deputado Enio Tato, como peço para os demais que estão inscritos, e também para as entidades, e aí já deixar, semana que vem, fazer uma agenda com você, secretário, mas vou acionar o seu executivo, né, para que ele acerte essa agenda conosco e nós tenhamos essa mesa para colocar a nossa demanda. Quero dizer que a POS tem um primeiro e uma segunda presidenta agora, o primeiro presidente está ali entre nós, o Fábio, né? E a gente vai estar lá conversando com o senhor, tá bom? Então, passamos para o deputado Mauro Bragato e depois o senhor responde. Pela ordem, presidente. Não, eu já... Só registrar a presença do deputado Gilmaci Santos aqui conosco também. Eu não ouvi. Acabou de chegar ali. Excelente, vai passar... E do deputado Osés de Madureira também. Está presente aqui ao nosso lado direito. Esse cara está dando um golpe e um outro atrás de mim. Assim não dá. Vai, presidente, vai. Tá bom. Qual que é a outra? Osés de Madureira chegou aqui também. Deputado Osés de Madureira. Tá? Deputada Marcelia. Por conta que ele tem uma agenda no Palácio agora. Não, por isso, ele tem que responder e ir embora. Vamos lá, deputado Mauro Bragato. Uma boa tarde a todos. Eu queria ser sintético, secretário. Saudá-lo, né? Saudar minha presidente, a Bebel, e dizer que nós estamos aqui numa reunião muito importante. E você fez a tua fala, Bebel fez a dela, que eu coloco como referência também, e a gente quer que essa comissão sirva como um catalisador dos problemas da educação. Então, eu tenho certeza que o senhor vai nos ajudar nesse sentido. Então, parabenizá-lo pela fala, contar com a gente e saudar mais uma vez a todos que aqui vieram participar dessa reunião. Eu queria passar a palavra para o deputado Gil Diniz, né, para ele usar o meu tempo para expor o que está pensando. Obrigado, deputado Bragato. Vou usar rapidamente o tempo remanescente do deputado, que é membro titular dessa comissão, Bebel. Agradecer a presença do secretário Renato Feder. Uma brilhante explanação, secretário. Parabéns, parabéns à sua equipe. Cumprimentar todos os deputados aqui. Dizer a todos os presentes que o que foi externado aqui pelos deputados, principalmente a Bebel, o Gianazzi, que estão aí nesse campo de oposição, no campo da esquerda, o secretário tem recebido essas demandas. Mas nós precisamos lembrar, deputado Lucas, o secretário está aí há 6 meses atuando junto à Secretaria de Educação. E tem o nosso apoio, tem o nosso respaldo. Veio aqui hoje, praticamente de livre e espontânea vontade, secretaria, eu lhe parabenizo também, falar de peito aberto, francamente, olhar nos olhos de Vossas Excelências e falar aqui do resultado que nós estamos tendo em São Paulo e dos objetivos que nós estamos buscando na educação paulista. Então, eu confio muito, secretário, no seu trabalho. Vossa Excelência tem a nossa confiança, tem o nosso empenho aqui também. E conte conosco mesmo. Tenho certeza que os deputados de esquerda querem o melhor para a educação do Estado de São Paulo. Os deputados também de direita, deputado Valério Bolsonaro, também querem o melhor. Nós temos o mesmo objetivo, que é melhorar a educação no Estado de São Paulo. O Bragato me lembra aqui do pessoal de centro também. Não tenho dúvida nenhuma, que esse é o objetivo do secretário. Então, mais uma vez, parabéns, muito obrigado pela presença nessa tarde aqui. Vossa Excelência nos honra. É a primeira vez que eu vejo um secretário vir aqui e ser ouvido. Então, parabéns a todos aqui que se mantiveram atentos. Peço uma salva de palmas aqui a todos que respeitaram a fala do secretário. Isso é muito importante, Bebel.
porque mostra que Vossa Excelência tem conduzido aqui a comissão, o deputado Lucas Bove também na vice-presidência, tem conduzido, e é um espaço de debate, é um espaço de diálogo, onde nós vamos construir juntos aqui essa mudança que tanto queremos para a educação no Estado de São Paulo. Meus parabéns mais uma vez ao secretário Renato Feder. Obrigada, deputado Gil. Antes de passar para o secretário de Educação, o Renato Feder, estou anunciando a presença também do nosso deputado Guilherme Cortes, que está aqui atrás de mim, né? E, enfim, passo imediatamente para o deputado. Cadê? Cadê a Madalena? Só se ele comparecer. Então ele já saiu, aí não vale. Ele entrou e saiu. Bom, também está entre nós também o deputado Ricardo Madalena, satisfação tê-lo aqui, deputado. O Zé já disse da presença deles aqui. Então, por favor, secretário, Vossa Excelência. Gente, licença, antes do secretário poder falar aqui... Pela ordem, presidente. Presidente. Não. Parou, presidente. Pela ordem, presidente. Negativo. Não. Negativo. Não. Presidente. Não vai ter golpe. Não vai, Bebel. Não é regimental. Não foi combinado. É só um pouquinho. Peraí. Bebel. Combinado não sai caro. Nós cumprimos aqui. Combinado não sai caro. Por favor. Negativo. Por favor. Não vai falar. Calma. Presidente. Não vai falar. Pronto, aí. O secretário vai embora. Deixa eu quero ponderar. Peraí, Luísa. Por favor, estudantada. Por favor. Não é audiência pública. Você que Não é audiência pública. Presidente. Vamos encerrar, presidente. Não tem condição. Eles não tem condição mesmo. Olha, quem acabou com a reunião, presidente. Por favor. Nós vamos encerrar. Por favor. Eu vou pedir. Por favor. Não, o senhor também, por favor, deixa eu falar com eles. Não é audiência pública. Luísa! Questão de ordem, presidente. Não foi combinado, presidente. Questão de ordem, presidente. Como que não vai escutar os estudantes? Tá desligado. Eu quero... Tá errado. Pessoal, por favor, essa audiência não é a nossa, do nosso sonho, é verdade. Mas eu não posso. Não, se você, por favor, Gil, você não está ajudando. Deixa a Bebel. Tá? O presidente da comissão está falando. Por favor, eu quero o seguinte, a Luísa é uma companheira guerreira, ela sabe do alcance e do limite de uma audiência desse porte, Luísa. Então, e os estudantes também. Eu acho que é o seguinte, nós temos muito mais coisa para falar. Nós queríamos uma audiência pública, com vozes, com coisa. Então, eu já combinei com o secretário, nós vamos ter um dia... E ninguém vai ter agressividade nenhuma. Nós nunca fomos assim, vocês não são. Tá? E nós, por favor, gente, eu quero acertar que o secretário um dia se disponha, numa boa, a gente tão somente quer ser feliz e perguntar, só isso. Né? Então, eu vou pedir para você, Luísa, que entenda, nós vamos construir juntas, tá? Junto com Secretaria da Educação, junto com o Fórum Estadual de Educação, tem o Plano Estadual de Educação para ser avaliado.
já ter uma articulação para a gente fazer isso, que não pode ser uma coisa de voz só de cá, tem que ser também todos. Se vocês me ajudarem agora, é algo que o secretário sai com esse comprometimento. Gente, pelo amor de Deus. Não, mas nós vamos... Presidente, vamos encerrar, presidente, porque o secretário tem o tempo dele, ele tem uma reunião, não tem a menor condição. Olha o que você faz. Olha o que você faz. Eu não quero encerrar da forma que Vossa Excelência quer. Que isso? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá? Querida, ou a gente tem ajuda... Presidente, não tem a menor condição de seguir, presidente. Não tem. Mas não tem mesmo. Sabe por que que não tem? Você é que não está me ajudando a sair direito, é isso? Eu estou sentado no meu lugar, presidente. Eu estou sentado no meu lugar, presidente. Eles estão me ajudando, eles vão sentar ali, vão ouvir a resposta e boa. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, por favor, me ajuda. Por favor, senta lá, me ajuda. Tem que ser assim, minha Márcia. Porque eu marquei, nós vamos fazer uma audiência nossa com o secretário, que aí não é prestação de conta, aí é nossa com o secretário. Por favor, tá? Então, por favor. Obrigada, Luísa. Muito obrigada. Por favor. O senhor responde, por favor. Aí a gente vem de longe, vem de fala mentira, faz assim. Escolhe a escola. Pessoal, eu quero ouvir sobre as questões que foram levantadas, por favor. Os estudantes vão falar conosco, os professores. Por favor, por favor. Tá, eu sei da galhardia, tudo, mas vocês têm que me ajudar. Eu não tenho limite, eu tenho alcance, mas não tenho todo o alcance do mundo. Por favor, secretário. Tem que responder as questões que foram levantadas, por isso. Eu só queria conversar, Bebel. Eu acho que a gente vai fazer esse momento, tá? Fica o compromisso. Aí, ó. Escuta, por favor. A gente fala, mas a gente escuta também. Não, fica o compromisso. Que tem muitas entidades, foi o combinado, mas fica o compromisso de escutar as entidades, tá bom? Aí, com tranquilidade e tal. Bom, sobre as perguntas que os deputados falaram, tá bom? Sobre as perguntas. Primeiro ponto... Pessoal, por favor, só para responder questões do nosso dia a dia do estudante, nós precisamos dessa resposta. Por favor. Tá bom. Então, a questão das APDs, né, foi o primeiro ponto levantado. A gente tem a mesma visão que vocês levantaram aqui. Tá? É uma questão, não realmente... o tempo do professor presencial 100% não é necessário, tá bom? Então, a gente tem que, sim, modernizar isso, né? E possibilitar que o professor faça o seu trabalho, não precisa necessariamente estar 100% do tempo na escola. Tá? Então, a gente vai construir isso, a gente vem conversando com isso, tá bom? É a nossa visão, tá? De que o APD não precisa ser 100% na escola. Outro ponto, faltas. Uma falta tira o dia todo. Também não faz sentido na nossa visão. Tá? Então, a gente está trabalhando para mudar. O professor faltou uma vez, vai descontar o dia inteiro? Não faz sentido nenhum. Né? Então, isso... não estou aqui para acompanhar o histórico, mas é algo que a gente quer mudar junto. Tá? Ali. Então, a gente vai pagar as ALIs normalmente. Teve um atraso no mês de junho, pagou até maio. Tá? Então, a gente está fazendo uma folha complementar, né? Assim que sair o decreto, mas já vai pagar retroativo, vai pagar a ALI como sempre pagou. Tá bom? Sala de aula. Foi um assunto importante. A gente aumentou de 101 mil salas de aula para 104 mil salas de aula. Tá? Então, hoje temos 104 mil salas de aula. A gente perguntou para as escolas, turmas muito pequenas, o que a escola achava sobre aumentos e diminuições, junções e divisões de turmas. E seguiu 100% as sugestões de diminuição que as escolas
falaram que fazia sentido. Tá? Então, a gente, no NET, a gente aumentou 3.000 turmas e juntou 400 turmas. Então, a gente está num NET 2.600 turmas a mais do que o ano anterior. Tá bom? Sendo que nenhuma turma foi em imposição. Foi tudo, a gente perguntou para a escola. Tem 8 alunos no 8º A e 6 alunos no 8º B. Faz sentido? Dá para juntar? Faz sentido? Dá para juntar? Foram só essas 400 turmas, que é 0,02% das 104.000 turmas existentes. Sobre construir, sobre salas com 40 alunos, e mais, às vezes chega até 45 alunos. É um problema. É grave. Vocês têm razão. Tá? E, sim, a gente quer diminuir esse número, né? E a gente precisa trabalhar junto para diminuir esse número. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido de não ter salas com mais de 40 alunos. É ruim para a educação de São Paulo. É ruim. Tá? Tem que aumentar. A gente tem quando a gente olha a matemática toda, né, a gente tem algumas salas vazias, que essas, às vezes, aconteceu de juntar por sugestão, por orientação da escola, mas a gente tem muito mais sala muito cheia do que vazia. Então, o número certo é aumentar ainda mais. E a gente vai aumentar ainda mais. Tá bom? Quando a gente vai chamar os 15.000, depois do concurso, né? E tem aqui, quer dizer, a gente precisa ter mais professor efetivo. Essa é a nossa visão, né? Então, tem 2 jeitos. Ou a gente faz esses 15.000 em mais concursos, ou faz os 15.000 e vai chamando mais, né? Precisa ver essa possibilidade. Vamos estudar essa possibilidade, tá bom? Questão do QAE, né? Que ele está congelado pela lei. Está errado. Está errado. A gente vai ajustar. Vai mandar aqui para a Assembleia para ajustar. O QAE tem que progredir, como os outros, tá bom? Então, essa é a nossa visão também, tá bom? Enfim, eu vou... tudo bem, tá bom? Então, eu passei aqui o mais forte do que eu entendi das falas, das demandas, tá bom? E é isso. Obrigado. A gente queria ver, secretário, um prazo para essas alterações. Por exemplo, a APD, ela é, né, a questão das faltas, a questão da classificação, da atribuição, para não chegar no processo de atribuição com esse problema, né? E como que vamos avançar no piso salarial profissional nacional na metodologia correta, que é na forma de reajuste. Precisa ir vendo isso. Mas agradeço, apesar, né, porque eu gostaria que mais deputados falassem, vozes do movimento estudantil, né, pudessem falar, as vozes das entidades do magistério, mas eu espero que, de fato, nós tenhamos esse momento, porque, se nós tivermos esse momento, isso distende, a gente fica melhor entre nós. E ninguém aqui faz mais que questões, ou até ajuda nas questões, né? Então, eu sou acostumada a participar desses movimentos, né, todos, e a gente, como entidade, sempre falou, né? E é ruim ficar mudo, entrar mudo e sair calado. Então, fica essa questão, secretário, para o senhor ver uma data, ver um momento, para a gente poder, tá? Tá bom? Pela ordem, presidente. A gente agradece. Pela ordem, presidente. Só queria esclarecer que tanto nós, deputados da situação, quanto, tenho certeza, o secretário, me perdoe falar em seu nome, tem, mas ele já deixou claro aqui, total interesse em ouvir as demais entidades, os professores, como eu disse aqui na minha fala, que são muito importantes, os alunos. Só precisamos, de fato, definir qual é o melhor momento para isso. Não era hoje o objetivo. A sua audiência pública proposta, o secretário já se comprometeu a atender no momento oportuno. Então, deixar claro que é da vontade de todos aqui, dentro da seara do momento específico, dar voz à população, a todos aqueles que têm, sim, motivo para falar e para colocar os seus pontos de vista. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, presidente. Eu quero agradecer, Pela ordem, então, a pela ordem, presidente. Pois não, Guto. Ô, Guto, acabou o tempo, Guto. Acabou. Pessoal, eu agradeço, então, peço desculpas, mas vamos organizar e vamos fazer uma coisa
correta, tá bom? Boa tarde. Por hora. Muito obrigada.